em Portugal, a experiência que a gente teve em Portugal foi muito interessante. A gente viu uma coisa muito inteligente da parte deles, que realmente fez a gente aprender muito com eles lá, quando a gente teve uma experiência lá, mais de 10 anos atrás. As pessoas que fazem, as empresas que fazem avaliação física nas academias, os profissionais, a grande maioria deles, os que mais fazem sucesso, têm uma formação, uma especialização, melhor dizendo, em psicologia do esporte. Então isso é um grande diferencial para a avaliação física que complementa isso. Acho que a avaliação física precisa passar por uma reestruturação muito grande no Brasil. O que a gente faz em avaliação física ainda precisa ser muito amadurecido em questões técnicas, em questões comerciais e principalmente nas questões psicossocioafetivas. Professor, interrompendo um pouquinho, aproveitar esse gancho, o Irapuã Ruas mandou uma pergunta. Ele quer saber se é interessante trazer a família para dentro da academia, justamente entrando nessa área do afetivo, e assim estimular a retenção, porque vira uma equipe. E aí as pessoas vão elas mesmas se estimulando a ficar na academia. Será que isso é válido ou não? É muito válido. Como a gente falou aqui há um tempo atrás, quando a gente falou da aderência e falou dos determinantes ambientais, dos ambientais, eu falei do apoio do companheiro. A família tem tudo a ver com isso, né? Você treinar junto com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua namorada, com o seu namorado, com os seus amigos, isso é muito importante. Isso é um determinante que está diretamente relacionado com isso mesmo, né? Então Irapuã está coberto de razão. Eu acho que, inclusive, isso é uma estratégia comercial que as academias precisam aproveitar mais, né? Nas suas promoções, nos seus planos estratégicos, favorecer a venda comercial desses pacotes, né? Fomentando trazer as pessoas conhecidas, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode ser bastante aproveitada. Eu vejo muitas iniciativas, várias academias trabalham, estratégias de marketing, estratégias de venda, e a questão comercial em cima disso, e pode ser mais aproveitado ainda. Principalmente, a gente vê isso muito nas datas comemorativas, né? E precisa ser mais aproveitado isso, porque realmente a gente sabe, isso tem outros dados que indicam isso. Treinar com o companheiro, treinar com pessoas que você conhece, gera compromisso. É o mesmo conceito do treinamento personalizado, né? Treinar com alguém que você combinou antes, você marca horário, você vai, né? Você tem um compromisso a mais para ir. E se você, exatamente, é um estímulo a mais. Então a chance de você desistir é muito menor. O apoio do companheiro é um dos determinantes mais importantes. O que o senhor acha, professor? Não tem como discordar, né? Do que foi. O Fábio abordou aí com muita categoria. Esse fator da família, ele é muito relevante. Não tenho a menor dúvida de que isso aí pode ajudar, viu, Débora? A gente tem uma outra pergunta aqui, mas essa tem um cunho mais logístico. O Wagner Júnior está querendo saber, ele está abrindo uma academia em Porto Alegre, e ele quer saber como é que ele faz para calcular a capacidade da academia em relação à metragem. No caso, a sede dele tem 230 metros quadrados e a academia vai lidar somente com musculação. É uma bela pergunta. Eu acho que esse é um desafio aí para você, né? Vai depender de uma série de coisas, né? Não adianta ter só 230 metros ou tudo isso de metragem, depende do tamanho, né? Você precisa avaliar outras coisas antes. Primeiro você precisa ver aonde você está localizado, você precisa entender quem são os seus concorrentes, olhando de maneira mais macro isso, para saber o potencial do seu negócio. Para você partir para essa segunda questão, que é extremamente importante, eu vejo assim, imaginem que existem trabalhos aí publicados que falam por um aluno por metro quadrado. É uma maneira de se enxergar isso. Digamos que é uma metodologia básica. A gente conhece projetos que não conseguem atingir, por mais que queiram, dependendo da sua estrutura física e da disposição das máquinas e da disposição desses 230 metros quadrados, não consegue colocar um aluno por metro quadrado. E também conhecemos academias que conseguem colocar mais de um por metro quadrado. Então depende de alguns fatores. Um deles importante é o seguinte: como é que você vai distribuir a frequência dos seus alunos? Normalmente a gente tem uma frequência muito mais distribuída no período da noite das academias, isso é comum, né? Agora, a partir do momento que você consegue fazer uma distribuição mais estratégica, no período da manhã, do meio da tarde, grande desafio, da hora do almoço, outro desafio, dependendo do local onde você está, no meio da tarde, que é um outro desafio, e à noite, que é o mais prático, né, o mais comum,
Se você fizer uma distribuição, quanto mais equilibrada isso, durante os horários do dia e durante os dias da semana que você vai abrir o seu negócio, a chance de você ter mais de um ou próximo a um é muito grande. Agora, se você tiver um desequilíbrio muito grande nessa distribuição de frequência, tanto por horário quanto por... aí você vai cair. Óbvio que se a gente fosse aprofundar essa questão muito mais, teria que ver a sazonalidade semanal, mensal, anual, né? A gente costuma dizer o seguinte, quando vai para esse caminho, a gente tem que estabelecer até... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, dependendo da cidade, em São Paulo. Se pegar uma semana, véspera de feriado, como essa semana que a gente está vivendo agora. Se chover, na segunda e na terça-feira, a gente acabou com as vendas. As vendas foram realmente estranguladas, a gente sabe disso. Então tem N fatores que podem contribuir para esse metro quadrado oscilar, vários deles.